mais, é preciso lançarmos a primeira pergunta: de quem é a iniciativa? Vou fazer a pergunta de outra forma: quem é que vai a quem? Vou fazer a pergunta de outra forma: quem procura quem? É Deus quem procura Abraão? Ou é Abraão que está procurando Deus? Quem é que dá o primeiro passo? Quem é que vai a quem? Quem toma a iniciativa? É Abraão que vai a Deus e pergunta: qual é o teu plano para mim? Ou é Deus quem vai a Abraão e diz: este é o meu plano para você? Porque se nós pensarmos assim, muda tudo. Porque aí quando você pensa que a iniciativa não é de Abraão, mas é de Deus, essa história deixa de ser de Abraão, que é uma outra tendência equivocada nossa, de acharmos que aqui é a história de Abraão. É outro problema, porque nós crescemos aprendendo que a Bíblia é um livro de muitas histórias. Não é. As historinhas da Bíblia, não é. A Bíblia é o livro de uma história só, e ela conta a história de Deus. Não é assim que começa a Bíblia? No princípio criou Deus. Ou seja, a Bíblia não conta a história de homens, a Bíblia conta a história de Deus. É que Deus decidiu contar a sua própria história através de pequenas histórias de homens. É que Deus inseriu os homens na sua própria história. Então não é a nossa história, não é a história de Abraão, não é a história da igreja, não, é a história de Deus sendo contada através de nós. É a história de Deus sendo contada através da igreja. Então essa é a história de Deus contada através de Abraão. Ou seja, é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem vai a Abraão. E quando é Deus quem vai a Abraão, isso quer dizer que Deus é a fonte dessa história. Não só a fonte, como Deus é o fundamento dessa história, e é Ele quem estabelece os métodos do desenrolar desta história. Então, é de Deus a iniciativa. Deus se apresenta a Abraão. E quando você pensa que a história, então, não é de Abraão, mas é de Deus, estas palavras de Deus a Abraão: sai daqui, vai para lá, em você eu vou fazer isso, vou levantar um povo, vou abençoar. Isso aqui toma uma proporção não mais humana. Isso aqui assume uma proporção e uma dimensão divina. Ou seja, aqui é nada mais, nada menos do que a materialização de um projeto que já existia na eternidade. Que projeto é esse? É aquilo que Deus havia prometido a Adão e Eva lá no jardim. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus se apresenta no jardim e diz ao primeiro casal, agora já em queda, Deus diz a eles assim: pois da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ouçam isso: pois da semente da mulher. Que semente é essa? É uma descendência. Isso aqui é um projeto. Pois, como nós já dissemos e sempre replicaremos, Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então este já é um projeto que pertence à eternidade. Deus agora fala no campo da palavra a Adão e Eva. E agora em Abraão ele está dizendo: aquilo que eu projetei na eternidade, falei no jardim, eu vou materializar e cumprir em você. Então veja, é projetado na eternidade,
é falado no jardim e é materializado na semente de Abraão. Isso aqui é mais do que a gente imagina. Isso aqui é muito maior do que a gente pensa. Então a história que nós lemos parte dela aqui, nada mais é do que a materialização de um projeto idealizado por Deus antes de todas as coisas existirem, prometido a Adão e Eva e agora executado na semente de Abraão. Ora, se é um projeto grande, a proposta também tem que ser no mesmo nível. Qual é a proposta? Deus se apresenta a Abraão. Como eu disse, a iniciativa é de Deus. Deus se apresenta a Abraão e faz a proposta. Eu pergunto a você que está atento aqui, qual é, pelo menos de acordo com o texto bíblico, qual é a primeira frase de Deus a Abraão? Olha só, não dizem por aí que a primeira impressão é a que fica? Pois agora Deus se apresenta a Abraão, e pelo menos de acordo com o que está escrito, qual é a primeira frase que Abraão ouve de Deus? Está aí no texto. Não é bom dia, não é boa tarde, não é meu nome é Deus, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa boa. Não, olha o que Deus diz em primeiro lugar para Abraão: sai da tua terra. Ouça isso aqui. A primeira coisa que Deus diz a Abraão não é eu vim te dar. A primeira coisa que Abraão ouve de Deus não é você vai ganhar primeiro. Não. A primeira coisa que Abraão ouve de Deus é primeiro você vai ter que perder. Primeiro você vai ter que dar alguma coisa. Primeiro você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque com Deus só se ganha quem está disposto a primeiro perder. Esse é o princípio da vida. Ninguém ganha sempre. É preciso perder para ganhar. Jesus já explicou isso. Quem ganhar a vida aqui, perde lá. Mas quem perder a vida aqui, vai ganhar lá. Então Deus já chega dizendo a Abraão: primeiro, me dê alguma coisa. Deus não chega dizendo receba, ganhe. Não, Deus chega dizendo me entregue alguma coisa, perca alguma coisa. Sai do seu lugar de segurança, sai da sua zona de conforto, porque se você perder para mim, você vai ganhar coisas eternas para a glória do meu nome. Deus conta com pessoas dispostas a perder algo por Ele, para ganhar coisas eternas, para a glória do seu nome. Agora deixa eu lhe dizer uma verdade espiritual absoluta. Olhe bem para cá. Deus, olhe bem para cá. Deus nunca exigirá algo de alguém no nível que ele não esteja disposto a ir com ele. Eu vou tentar dizer de outra forma. As exigências de Deus para com alguém indica o nível do propósito de Deus para este alguém. Se Deus não exige nada de você, se preocupe. Isso é indício de que Deus não tem projeto nenhum na sua vida. Se Deus exige pouco, é porque o projeto é pequeno. Agora, se Ele tem exigido muita coisa de você, não se entristeça, alegre o teu coração. É sinal de que Ele tem coisas grandes a realizar através da sua vida. O nível da exigência é sinal do tamanho do projeto. E vou dizer mais: Deus não erra nas suas escolhas. Deus não investe em qualquer pessoa. Deus não semeia em qualquer terra.
Deus não pega sementes preciosas e deposita em qualquer terra, não. Ele nunca erra em quem ele escolhe. Ele vai a Abraão porque não é porque ele gostou de Abraão, não é uma escolha aleatória, não, é porque ele sabe quem vai ser Abraão quando ele conhecer quem é esse Deus. Ele sabe até onde Abraão estaria disposto a ir por ele. Até onde você está disposto a ir com Deus? Eu pergunto de novo, até onde você está disposto a ir com Deus? O tanto que você quer ir com Ele é o tanto que Ele vai investir em você. Quem deseja que Deus invista pesado em você, levante a sua mão. Deus está interessado nisso.